Muito bom dia, ótima sexta-feira para você que está ligado aqui na Novo Dia FM 89,7, com você no ar pela primeira vez, às segundas-feiras. O negócio é o seguinte: obrigado pela sua companhia, você que estava até há pouco com o Manhã Novo Dia, com o nosso amigo Paulo Braz, e agora fazendo aqui uma transição, ouviu algumas chamadas, mas fique conosco pela Novo Dia. Que privilégio da sua companhia na rádio que toca o seu coração. E a gente agora começa uma nova caminhada por aqui. O negócio é o seguinte, fazendo agora parte do seu cotidiano a partir das segundas-feiras. E hoje é o primeiro programa, a gente vai ter um bate-papo aqui de um alinhamento com você, para que você continue adotando esse programa aí no seu dia a dia. Você que está aí na sua casa, você que está no seu carro indo almoçar ou para os seus compromissos, você que está aí no seu trabalho, ou quem sabe pelo aplicativo. Aliás, fica aqui o convite desde já, né, Bruno, que está aqui comigo no ar, daqui a pouco já vou te chamar aí para um bom dia. Baixa o aplicativo da Novo Dia, Rádio Novo Dia, coloca aí no seu celular, seja ele qual for o sistema operacional, baixa o aplicativo da Novo Dia para você estar conosco, sempre com a programação que toca o seu coração, que vem abençoar o seu dia, que você possa estar interagindo sempre nas nossas mídias sociais, inclusive já deixando para você 3037-1900, de novo 3037-1900, é o WhatsApp oficial aqui da Novo Dia, para a gente poder conversar, bater papo, você enviar sugestões, você enviar aqui críticas, se for o caso, inclusive, né, Bruno, aqui sugestões para temas, né, para a gente poder conversar durante as semanas. Então, a partir de hoje, dia 10/11, o programa O Negócio é o seguinte: às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 12 às 13 horas, ao vivo com você, né? Na maioria dos programas, praticamente todos os programas sempre ao vivo com você, interagindo no ar, sempre um programa de entrevista, quando possível, com muito conteúdo. Lembrando que a gente sempre comenta aqui que quem brilha nesse espaço, nesse programa, é Jesus, e quem dá o tom do bate-papo normalmente é o nosso entrevistado ou a bancada aqui com os seus pares. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero começar o programa de hoje mandando um abraço para o Paulo Braz, que nos antecedeu aqui no Manhã Novo Dia, que estará conosco, Bruno, salvo engano, na próxima segunda-feira, falando um pouco aqui da trajetória dele como locutor, sempre aí interagindo com você no ar. Ele que tem alguns personagens aqui que a gente vai estar conversando de maneira mais tímida, mas vai trazer um pouco desse histórico, falando um pouco da interação no ar, falando um pouco da importância, né, de nós conseguirmos estar aí no ar, sempre ao vivo, com uma mensagem que possa aí transformar o nosso dia, e passando um pouco da experiência dele. Então, na próxima segunda, fique conosco. Paulo Braz vai nos dar aqui o privilégio da sua companhia. Lembrando também que nessa quarta-feira, eu queria fazer um convite aqui para você. Nessa quarta-feira nasceu, nós aqui da bancada, eu e o Bruno, fomos convidados a fazer parte de uma palestra sobre a reforma tributária, Bruno. Eu vou ter aqui o cuidado de anunciar no ar, nasceu às 7h30, agora no dia 12/11. Você que tem um negócio, você que ainda assim não tem, mas está pensando em ter um negócio, ou você que trabalha como colaborador e que ajuda aí a sua empresa, fica o convite para você entender um pouco mais sobre a reforma tributária. Até falaremos nesse programa sobre isso, não sobre o detalhe da reforma tributária, porque nós traremos aqui o especialista, que inclusive estará nessa quarta-feira, entre outros especialistas desse tema importantíssimo, né, Bruno? Mas fica aqui o convite para você que tem aí um negócio ou se interessa pelo tema, no dia 12/11, a partir das 7 horas da noite, na ACIL, um evento aí sobre a reforma tributária com meu amigo e brilhante profissional Marcos Navarro. Então fica aqui a sugestão para você estar lá com o time todo da Alfa Contabilidade, vai poder estar orientando os empresários, nos orientando nesse que, de novo, é um importante tema. A partir do ano que vem a gente tem algumas mudanças significativas no mercado, é um ano de transição para que a gente possa se adaptar, mas fica o convite para que você não se atrase, esteja sempre aí na vanguarda, se antecipando as atualizações legislacionais do nosso país, e isso vai impactar direta e indiretamente o seu negócio. Fica aqui o convite. Também quero aqui mandar um abraço para Altamirano Andrade, a gente sempre lembra dele aqui, que muito provavelmente, Bruno, conversamos com ele, vai estar aqui também falando sobre essas mudanças no varejo londrinense de toda a região. Sincoval, que atende 44 cidades e está sempre também ali se antecipando das demandas, e vai trazer aqui, juntamente talvez, né, Bruno, até com o seu jurídico, para poder orientar você empresário, você colaborador aí que tem uma atribuição, uma responsabilidade de gestão, para que você possa estar atualizado. Então fique conosco aqui na Novo Dia, sempre às segundas, quartas e sextas, com o programa O Negócio é o Seguinte, atualizando você daquilo que faz diferença para o seu negócio, para o seu dia a dia. E de novo, se você ainda não tem um negócio, você também será orientado para que você possa estar sempre aí se antecipando e, claro, buscando uma oportunidade aí adicional de mercado. Bruno, muito bom dia, que bom ter você aqui na bancada hoje, que é o primeiro programa às segundas-feiras. O negócio é o seguinte, aí expandindo a sua trajetória aqui pela Novo Dia.
89,7 FM. Bom dia, bom demais ter você aqui na bancada. Bom dia a todos. Com bastante temas, né, Daniel? Para essa segunda-feira, segunda, quarta também, com essa palestra da reforma tributária, que é muito importante. Vou estar lá para aprender ainda, Daniel, porque tem muita coisa para aprender ainda com esse tema, né? E convido a todos também. Você tocou no nome do Andrade também, ele pediu para a gente informar também dos horários do comércio para esse feriado do dia 15, né? Bem lembrado, hein? Proclamação da República. Vai estar aberto o comércio no sábado, então busque aí as redes sociais do sindicato, do varejista, né? O Sincoval, para vocês se atualizarem. Quem abre, o horário que abre, para a gente aproveitar esse feriadão aí. E acredito que o Daniel vai passar bastante coisa de mercado hoje, né, Daniel? Vamos. A gente vai começar esse programa de segunda-feira comunicando para você o seguinte. Às segundas-feiras a gente vai estar sempre trazendo um programa, sempre que possível, obviamente, voltado às atualizações, às atualidades de mercado. Assim, a gente tem que começar a semana sendo muito bem instruído do que acontece na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Então, sempre a gente vai dar aqui um panorama de algumas notícias, inclusive, né? E, obviamente, levando a informação que faça diferença, como é a prerrogativa, é um programa de informação, claro que aqui a gente sempre costuma, você que está nos acompanhando, tem um bate-papo muito leve, descontraído, mas de muita informação. Então, assim como às sextas-feiras, né, Bruno, sempre que possível, temos aqui um grande abraço, William Rosa, gerente da Associação Médica de Londrina. A gente sempre costuma trazer um programa voltado à saúde. Às segundas-feiras, o programa Negócio é o seguinte, vai ser sobre atualidade, sobre mercado, de novo, sempre que possível. Então, a ideia é atualizar você, então coloque já na sua agenda. Segunda-feira, meio-dia, para o que você está fazendo, entre outras buscas por informações, e conecta aqui na Novo Dia. Bem simples, né, Bruno? Conecta ali no 89,7, conecta nas nossas mídias. Eu vou passar, vamos ver se o Bruno tá com memória boa. Essas coisas é legal de fazer no ar, porque o cara erra no ar e a gente pode rir depois. Quais são as mídias para a pessoa que quer ouvir o programa Negócio Seguinte, às segundas-feiras, Bruno? Nós tem algumas. Vamos lá. Nós temos o YouTube da rádio, onde está todos os programas que a gente realiza, né? Não ao vivo, mas posteriormente. A gente coloca no YouTube da rádio, que é a Rádio Novo Dia FM. Você se inscreve lá, assina, anota lá os programas que ficaram mais evidentes para você, coloque as suas dúvidas, a gente responde todas as dúvidas que tiverem lá nos comentários, tá? Clica lá no sininho para ativar as notificações para vocês acompanharem quando a gente postar os vídeos, né? Dos programas. E também na conta da Bowen Empresarial do YouTube também a gente posta lá o conteúdo. Tá como Bowen Empresarial mesmo, Bowen né? Empresarial, isso. No YouTube é Bowen Empresarial, pra gente também. Lá também a gente coloca alguns recortes dos vídeos do programa, alguns programas na íntegra, né? Também para divulgar mais. E no Instagram também, Daniel. Instagram da rádio, Rádio Novo Dia FM, e da Bowen, que é Bowen _Company. Siga a gente lá, manda também seus comentários, suas dúvidas, que a gente também responde lá. E também temos o LinkedIn da Bowen, Daniel. Lá a gente posta mais os artigos, tá? Artigos, mais conteúdos mais técnicos, para quem empresário, empreendedor, queira ter mais informações técnicas, a gente divulga lá no LinkedIn. Ótimo, maravilha. Então acompanhe. Se você precisa aí de informação que faça a diferença no seu dia a dia empresarial, olha lá o LinkedIn da Bowen Company, olhe também todas as mídias que o Bruno passou agora, que vai fazer diferença para você. Eu quero começar falando sobre atualidades, Bruno, se você me permite, com algumas orientações possíveis que pode fazer diferença no dia a dia do nosso próximo. Acho que todos vocês, ouvintes da Novo Dia, acompanharam aí o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, aqui no Paraná. Foi o maior, salvo engano, em 68 anos, se não me engano, tá? Posso estar com a memória aqui um pouco atrasada, mas maior, um tornado que passou. Nós não estamos habituados a esse tipo de evento natural de tamanha magnitude. Isso aconteceu agora, aqui no nosso estado, muito próximo de nós. Londrina também foi afetada em algumas regiões. Então eu quero fazer um convite para você, que você se envolva nessa causa. A gente não está aqui levantando bandeira de nenhuma frente, nenhuma pessoa que está mobilizando. Eu só queria lembrar você, aqui a gente está em um ambiente cristão, a gente vai ler um versículo agora aqui, como nós sempre fazemos no programa Negócio é o Seguinte.
mas eu queria lembrar você de alguns pontos, que você lembre, antes de tudo, de orar por essas famílias. Que o Senhor possa, nós cremos que o Senhor já tem estendido a sua mão em cada família, em cada pessoa daquele espaço, em cada família que também está se propondo a ajudar, né? Não somente a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, mas também em todo o Paraná e outros estados que foram aí impactados por esses eventos naturais. Mas essa cidade foi muito impactada, Bruno, eu nunca tinha visto isso na minha vida, foi 90% da cidade impactada, tivemos óbitos. Tivemos muitas pessoas com dificuldades mesmo ali com a sua saúde, porque foram afetadas, e assim, um cenário de destruição que eu nunca tinha visto por eventos naturais no nosso país. Então fica aqui o convite, tem algumas pessoas se mobilizando para isso, eu não quero defender nenhum dos lados, mas eu queria lembrar você, primeiro, que você possa orar. Ore por essa cidade, por essas famílias, porque você imagina tudo aquilo que muitas vezes levou-se uma vida para construir, cara, e você perder tudo em frações de minutos. Foi assustador, eu consegui verificar alguns vídeos ali de pessoas que conseguiram documentar um pouco do que aconteceu. Não são vídeos de ar, são vídeos reais, famílias desesperadas, pessoas que perderam entes queridos. Então, assim, coloque seu coração, a sua mente em oração por essas famílias, porque a gente precisa se mobilizar como povo de Cristo para poder aí pedir a bênção do Senhor sobre aquelas famílias que nós cremos que Deus já está cuidando de cada uma delas, mas é o nosso papel é interceder, lembrando que a oração do justo pode muito em seus efeitos, dizem as Escrituras Sagradas. E para aqueles que, que puderem, que você também possa achar um meio seguro para que não caiamos aí em aproveitadores que colocam ali e-mails e muitas vezes falando que está defendendo uma causa e acabe aí, promovendo golpes, enfim, mas se você achar mesmo um meio seguro, que você possa também, dentro das suas possibilidades, e se possível for, ajudar aquelas famílias, porque é um cenário de destruição, de novo, poucas vezes vista ou jamais vista por muitos de nós aqui no nosso país. Então fica aqui o convite, e eu quero deixar um versículo para você, além dessa possibilidade de nós nos envolvermos com as causas dos nossos irmãos, que você também possa aí colocar o seu coração diante do Pai. O versículo que eu quero trazer hoje é um versículo que, por coincidência, Bruno, eu estava ontem conversando com a minha filha sobre ele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 32 e 33. Eu tinha um tempo ontem com a minha filha desse texto e eu queria trazer para você aqui na rádio. Quem sabe possa abençoar aí o seu coração através desse texto. Na verdade, eu vou até corrigir aqui, versículos 33 e 34. Que diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso digo para vergonha vossa. Então, assim, cuide das suas conversações, num período onde nós estamos tão ali envolvidos com tanta, assim, como é que pode dizer, Bruno? Tanta imoralidade, tanta corrupção, tantas coisas que assolam os nossos dias, que as suas conversações possam glorificar o nosso Pai. As Escrituras dizem o seguinte: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, que o façais para a glória do Senhor. Então fica o convite para que você possa submeter o seu coração para o nosso Criador. Ok, Bruno? Vamos conversar um pouquinho de negócio? Só completando, Daniel, sobre a tragédia lá em Rio Bonito do Iguaçu, né? Estava vendo uma reportagem agora, tivemos 6 mortos e 750 feridos, fora os 90% da cidade destruída. Então, para você que queira ajudar, busque locais que estão mandando ajuda, né? Eu escutei o secretário do Estado hoje numa reportagem de manhã falando que eles precisam muito de materiais de construção, telha principalmente, né? Que foi devastada quase todas as casas, né? Então eles estão buscando essa ajuda. As igrejas estão se movimentando, né? Para que não tenha essa ajuda de falsificações, aí pessoal querendo aproveitar da tragédia alheia, né? Então, as igrejas estão se movimentando. Eu sei que a Igreja Católica já tem um canal de doações, né, oficial delas. Então, busquem aí na sua igreja ou nos órgãos que vocês confiam, que tem bastante gente já movimentando para ajudar aquela população com essa tragédia, né? Muito bom. Eu postei, Daniel, hoje no meu LinkedIn um artigo falando da importância do planejamento das empresas familiares, deixar um planejamento financeiro para algo que possa ocorrer, como nessa cidade. Imagina as empresas dessa cidade.
né? Além do prejuízo do proprietário, o prejuízo das famílias que trabalhavam nelas, né? Então, coloquei um artigo lá no meu LinkedIn, Bruno de Souza Nardon, onde a gente fala um pouquinho da importância desse planejamento financeiro para as empresas, né? Não só cuidando da empresa, mas cuidando do colaborador e da família do empresário também, né? Perfeito, perfeito. E você tocou num ponto legal, até falando já sobre atualidades, o nosso programa hoje vai ser falar um pouquinho sobre a questão do cenário atual de mercado. Então fique conosco até às 13 horas, aqui ao vivo pela Rádio Novo Dia. Você tocou num ponto interessante, porque muitas vezes a gente olha ali, e é um cenário trágico, triste demais, assim, assim, se a gente não se sensibiliza olhando isso, tem algum problema conosco, cara, porque não é possível. Eu comecei a ver o vídeo, aquilo você já começa, eu chorei vendo o vídeo de uma família que ela foi correndo de encontro à sua residência, a filha correndo na frente, a mãe preocupada, chegou lá e estava tudo destruído, ela começou, né, entrou num desespero ali, e a filmagem pegou e tudo mais, né, ela mesma filmando, e aí você vê o grito de desespero. Né, entre outros vídeos que nós vimos. Mas, assim, você tocou num ponto bem importante, que a economia local é direta e indiretamente afetada. Então, assim, a gente não tem noção, e você que nos ouve aqui pelo Novo Dia, nós não temos condições de perceber ou de compreender o tamanho do impacto de um evento como esse. Então, fica aqui, acho que o Bruno lembrou muito bem, procure um meio seguro para que você possa estar ali, quem sabe, dentro das suas possibilidades, né, podendo ali chegar a abençoar aquele povo. E se você, nesse momento, não tem essas possibilidades, do ponto de vista financeiro, estrutural, enfim, que você possa novamente aqui, insisto, colocar em oração aí a sua vida pela causa deles. Bruno, falando sobre a atualidade de mercado, eu queria trazer hoje, muito bom ter você na bancada, porque eu faria um programa aqui, esse programa que é o primeiro de segunda-feira, propositalmente ele não vai ter ali a participação do entrevistado, porque a gente quer trazer um pouco de atualidades. Então, o que acontece no Brasil e no mundo, a gente sempre vai estar atento às notícias. Essa, por exemplo, dessa tragédia foi uma delas, mas eu queria falar um pouco, de uma maneira um pouco mais técnica hoje, embora a linguagem seja muito favorecida para todos que aqui estão conosco, né, no ar. A gente tem falado muito, pessoal, e para todos os ouvintes aqui do Novo Dia, sobre o cenário atual de mercado e, quando possível, a gente leva isso para os entrevistados. A gente tem percebido, falamos aqui, por exemplo, de uma palestra da reforma tributária, muitas e significativas mudanças em velocidade recorde. Né? Então, eu até estava recentemente, eu estou ministrando uma aula para uma grande empresa aqui, a maior da América Latina no seu segmento, e nós falávamos sobre isso assim, na última sexta-feira à tarde e no sábado, quando foi o nosso horário, como a velocidade das mudanças tem muitas vezes deixado os empresários, os gestores, sem a mesma velocidade de resposta. E isso é um ponto que eu queria trazer hoje aqui. Eu tenho um dinamismo, o cenário atual de mercado ele vem trazendo algumas nuances que nós conversamos. E o tempo de resposta, muitas vezes, ele não está adaptado ao que o mercado exige, ou por ausência de conhecimento, ou por nós não conseguirmos, dentro da capacidade que nós temos, ou das possibilidades, nos anteciparmos a essas mudanças. Então, eu queria trazer isso como tema aqui hoje, Bruno, porque você tem vivenciado isso bastante, e dentro aqui da simplicidade que a gente consegue trazer para o ouvinte, a gente poder colocar um pouco mais de recurso prático para ele poder lidar com essas mudanças, porque a gente vive em um mundo novo. Até foi engraçado que a gente colocou um slide lá nessa aula, né, a gente pegou lá uma máquina de escrever, por exemplo, falou, quem aqui fez curso de datilografia, né? E muitos naquela turma fizeram, e hoje os nossos pequeninos, ou pessoal aí de 20 anos, 25 anos, até nem sabem muitas vezes, ou sabem porque já ouviram falar o que é um curso de datilografia. Então, e muitos dos nossos ouvintes já o fizeram, né? Nós dois aqui tivemos acesso a esse tipo de curso. Então, assim, muitas mudanças, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou pedir para você repetir, antes de nós começarmos, o seu LinkedIn que você colocou, porque eu sei que você tem colocado temas lá sobre isso, e também o da Bauer. Eu tenho uma newsletter que a gente posta um artigo toda semana, toda segunda-feira. Tá? Então, hoje foi dia. Isso, sobre empresas familiares, todos os temas, tanto financeiro, marketing e o cuidado com as pessoas, né, da empresa, que é os seus funcionários. O meu LinkedIn é Bruno Tissolo Nardon. Nós temos o LinkedIn da Bowen também, né, que é Bowen Empresarial. E tem o LinkedIn do Daniel Tonzar também, né? Ele fez isso no ar, pessoal, de propósito. Você para de fazer isso comigo no ar, porque ele fez de propósito, porque eu não movimento meu LinkedIn. Ele briga comigo, pessoal, a gente tem uma empresa de consultoria e eu precisava atualizar o LinkedIn toda hora. E eu não olho, eu sou aquele cara, quem manda tá mais, né?
ser da geração, a gente estava falando de conflitos geracionais aí, ser de uma geração que não usa tanta tecnologia. Eu estou mudando, o Bruno está sendo aqui um condutor para que eu possa mudar e melhorar nessa área, mas você vai ter aqui sim o meu LinkedIn, vou falar no ar que eu sou obrigado a fazer, Daniel Tonzar, me encontre lá, vou começar a movimentar o LinkedIn, que por tantos anos ficou ali em stand-by, a gente tem tanto trabalho ali no nosso dia a dia, graças a Deus a gente é tão abençoado em poder abençoar empresas, e a gente tem um fluxo. Eu quero agradecer aqui, vou falar no ar, Bruno, um grande abraço para os nossos clientes, obrigado pela confiança, a gente tem uma carteira de clientes muito consolidada, ampla, e que confiam a nós o trabalho do seu dia a dia, então obrigado. Eu sempre falo aqui de outras empresas, e a Bauer faz parte desse programa Negócio é o Seguinte, eu não gosto muito, né, de fazer um jabá do meu próprio negócio, mas sim, fica o convite, conheça a Bauer em Co. Se você quiser acessar o nosso site, bauer-co.com.br, é exatamente assim, bauer-co, não é underline, é tracinho normal.com.br, porque nós estamos gerando aqui um portfólio in company para poder levar os mais diversos serviços e soluções para o seu negócio. Então, se você tem um negócio, pode ser conosco, pode ser com outras boas empresas que tem aqui, você muito justo aqui, é o horário do negócio é o seguinte, procure uma ajuda, procure se atualizar, e eu já vou começar o tema de hoje, Bruno. E é muito Daniel, isso, e um pouquinho do que você falou que você não atualiza, né? É um pouquinho do que você vai falar agora, né? Exato. Essa atualização, principalmente, né, com pessoas de perfis, por exemplo, igual o seu de orador, né? Tem essa dificuldade e a gente necessita, né? Porque senão a gente não vai conseguir acompanhar essa geração e as informações que estão chegando aí por várias ferramentas e vários meios, né, de comunicação. Exatamente, bem lembrado, viu, cara? Até um exemplo aqui, o William Rosa, toda sexta-feira com a gente na bancada, a gente estava falando sobre isso, por exemplo, os médicos mais jovens, entrevistamos aqui, né, a doutora Priscila Cruciol, uma médica mais jovem, estava falando aqui, poxa, muito atualizada, movimenta as mídias em tempo real, e a gente está vendo esse conflito de geração, por exemplo, né, os médicos que têm um pouco mais de tempo de mercado, então também precisando se atualizar, assim como eu vou precisar fazer agora. Então, e na verdade, pessoal, eu queria até reforçar aqui, nós vamos fazer isso agora, não é simplesmente para ter mais captação de clientes, para ter relevância, ter engajamento, é para levar informação fidedigna. A gente entrevistou aqui o Júnior, e um grande abraço para ele, inclusive, ele falava o seguinte, né, ele falou, olha, eu quero realçar, inclusive na minha fala, que quando os bons se calam, a gente abre espaço para muitas e muitas distorções que a gente vê na internet. Já falando do cenário atual de mercado para você, mais de 85% quase dos conteúdos que nós hoje consumimos é o que a gente chama de conteúdo não estruturado. Por exemplo, a gente está aqui em uma rádio que tem uma credibilidade muito significativa, então é um conteúdo, em tese, mais jornalístico, vamos dizer assim, mais estruturado. Quando a gente vai para as redes sociais, é conteúdo não estruturado, e eu não estou aqui fazendo uma crítica quanto a isso, porque nós publicamos conteúdos o tempo todo, e esse conteúdo que eu estou chamando momentaneamente, só para ilustrar, de conteúdo não estruturado. Só que isso deixa margem para muitas informações que muitas vezes vêm distorcidas da realidade. Então, você procure um meio, assim como nós falamos aqui, para que você invista, né, nessa tragédia de pessoas que precisam por meios seguros, procure meios seguros também para você se instruir para o seu negócio, para que você não perca dinheiro com os falar dos cursos que não entregam nada e por aí vai. Então, a gente vai estar trabalhando nisso aqui, juntamente, inclusive, com o programa O Negócio é o Seguinte. E esse momento, Bruno, ele favorece. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para que você hoje, como conselheiro aqui da bancada, possa estar nos auxiliando. A gente tem hoje um volume, já falamos aqui, de introdução para o segundo bloco, eu vou falar rapidamente. Por exemplo, inovação tecnológica. Já fizemos um programa aqui sobre isso, o William tem especializado, onde a inovação tecnológica ela vem avançando muito e ela tem se tornado um conceito, e nós aqui no Negócio é o Seguinte, também no nosso negócio, a gente defende que ele é um meio. Ele é um recurso pelo qual nós avançamos, né, em eficiência, muitas vezes operacional e estratégica. Embora pareça óbvio, a gente tem visto muito essa distorção, né, um certo ruído, e entender isso como uma inovação definitiva e não como meio. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, eu queria trazer 4 pilares rápidos. Inovação tecnológica, que tem avançado em níveis exponenciais. Se você aqui, ouvinte, que viu, eu vou te dar um exemplo bem simples para sair dessa coisa do tão inovador assim. Muitos ouvintes estão aqui conosco nos últimos 6 meses trocaram de celular. Simples assim. Por quê? Porque o produto que foi lançado recentemente trouxe uma inovação que o anterior não tinha, mas ele está muito atualizado. Mas um pequeno ponto ele falou, olha, eu quero trocar. Então, assim, inovação tecnológica, assim, muito, muito em alta. Um mundo sem fronteiras, cada vez isso vem exacerbando. Eu vou até dar um 5º ponto aqui, tá, Bruno? Sem fronteiras. Então, assim, isso gera mudança muito rápida. A gente tem uma crescente volatilidade dos mercados, já falamos sobre isso aqui. Então, um mercado muito, muito volátil e muito diferente de uma semana para outra. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos agora uma crítica muito grande em relação à pontuação da Bolsa Brasileira. Então, quando a gente fala do Ibovespa, ele foi agora, a gente teve uma oscilação muito grande nesse ano. E, de repente, em 10 dias, ele atingiu recorde histórico.
ele foi na máxima. Então, assim, é uma volatilidade de mercado muitas vezes muito difícil para compreender para quem não está tão inserido como deveria. Tá certo? Então, assim, a gente tem aí o dólar tem uma oscilação muito extensa. Isso impacta diretamente, eu estava ouvindo, porque daí entra numa questão que eu vou falar daqui a pouco, a incerteza político-econômica, eu não vou falar sobre isso hoje, mas nós teremos especialistas aqui no negócio seguinte, trazendo informação político-econômica e entrando na seara macroeconômica do nosso país, nosso Brasil, sem polarizações. A gente vai falar sobre o cenário atual de mercado. Não é nosso papel aqui falar se a gente gosta do governo A ou do governo B. Mas o fato é que nessa politização que nós tivemos, né, e essa polarização, mas o dólar não impacta nada na minha vida, isso aí é coisa porque estava defendendo um determinado lado. Impacta sim, e nós vamos trazer informação fidedigna aqui para você nesse sentido. Pode ter certeza que quando a gente tem uma volatilidade cambial muito grande, a gente tem um impacto direto na minha e na sua vida. Então, assim, inovação tecnológica, mundo sem fronteiras, gerando uma volatilidade intensa de mercado, maior sofisticação do consumidor. Bruno, para eu finalizar aqui o primeiro bloco, as relações de consumo elas estão em ampla alteração, em ampla sofisticação, em amplo conhecimento bilateral nas relações de consumo, e eu vou falar no segundo bloco porque isso é tão importante. E para finalizar, incertezas político-econômicas que nós já falamos. Então pense nesses pilares que nós estamos trazendo. Depois do nosso intervalo eu vou falar de mais um, mas será que isso impacta a minha, a sua vida? Você que está conosco, o negócio é o seguinte, fica com a gente no segundo bloco, porque eu vou dar um pouquinho mais de informação fidedigna sobre onde esses pilares, aqui timidamente falados, podem impactar o meu e o seu dia a dia. Bruno, tem sentido ou não para a gente fechar o primeiro bloco? Com certeza, com certeza. Engraçado, porque assim, você tem percebido essas mudanças impactando os negócios aí no dia a dia das visitas que você faz ou não? Nossa, bastante, hein? Bastante. E aí ainda tem esse ponto da político, né? Que tem muita gente que fala, não interfere. Sim, interfere. E aí quem não está bem atualizado vai falar, e agora? Interfere ou não interfere, né? Fica a pergunta, quanto tempo nós temos no primeiro bloco? Já deu. Já deu? Vamos... Então fica conosco que a gente vai falar, será que interfere? Vamos descobrir juntos? O negócio seguinte, volta em 2 minutos com você. O negócio é o seguinte, com você de volta no ar, aqui pela 89,7, obrigado pela sua companhia. Agora com o negócio é o seguinte, às segundas-feiras, você que chegou aqui durante o programa e perdeu a abertura, o negócio é o seguinte, vai estar com você segunda, quarta e sexta. Todas as segundas, quartas e sextas, ao meio-dia, ao vivo com você, aqui pela 89,7 FM. Então fique conosco pela rádio que toca o seu coração, para a gente poder aí trazer o melhor da informação voltada a negócios, entre outros temas. Você sabe que às sextas-feiras aqui, normalmente o programa está voltado à saúde, e esse programa de segunda, a gente vai tentar levar o máximo possível de atualidades. Bruno, falávamos sobre isso no começo, mas antes de continuar, eu quero deixar novamente um versículo para aquele que chegou agora, aqui acompanhando o negócio seguinte, você que sintonizou aqui no 89,7, nós deixamos o versículo, eu quero repeti-lo aqui com você, para que o senhor possa aí abençoar a sua segunda-feira, a sua semana, e uma orientação aqui através das escrituras em 1 Coríntios 15, versículos 33 e 34, eu falava sobre, com a minha filha ontem sobre esses textos, eu quero replicar aqui no ar com você, quem sabe possa aí orientar a sua vida, assim como tem orientado a minha. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, isso digo para a vergonha vossa. Ou seja, tomemos cuidados com as conversações que corrompam os bons costumes. Assim Paulo deixou registrado para Coríntios, e a gente precisa levar isso aí para o nosso dia a dia sempre que possível. Deus abençoe a sua segunda-feira, que o Senhor abençoe aí a sua semana, o seu negócio, a sua família, a sua casa, o seu ministério, enfim, o que você se propuser a fazer, seja aí conduzido pelo nosso Pai, e quer a gente coma, quer a gente beba, ou quer a gente faça qualquer outra coisa, como diz as Escrituras, que o façamos para a glória do nosso Pai. Bruno, falávamos sobre as atualizações de mercado no primeiro bloco. Eu quero voltar, nós falamos aqui sobre alguns pontos que eu vou repetir para quem está chegando agora. Inovação tecnológica é uma realidade, nós já sabemos disso. Mundo sem fronteiras, nós já sabemos disso, hoje isso gera uma crescente volatilidade entre os mercados, uma maior sofisticação e maturidade dentro das possibilidades nas relações de consumo. Então, o consumidor cada vez muito mais sofisticado, as empresas e os seus negócios muito mais
sofisticados nas relações de consumo, e eu não estou falando de uma sofisticação tecnológica, de um meio muito bonitinho, onde a gente ganhe muita qualidade, não. Eu estou falando ali na esfera legislacional, sobre as relações de consumo serem regulamentadas e o consumidor cada vez mais sabendo disso, o que exige mais do empresário, que ele possa estar mais preparado para poder abastecer ali a sua cadeia de consumo e proteger o consumidor e entregar o melhor serviço para o consumidor, justamente para que evite problemas. Então, esse é um ponto que a gente vai conversar agora no segundo bloco. E um ponto que eu queria completar, que eu falei que eu traria aqui, além das incertezas político-econômicas, que também nós falamos, é a alta inadimplência. Então, olha só, rapidamente alguns pontos. Nós temos inovação tecnológica em altíssima velocidade, gerando mais rapidez das informações e mais quantidade de informações. A gente tem um mundo sem fronteiras que faz com que esse ambiente globalizado, né, ambiente global de negócio, ele continue se atenuando. Ah, mas isso impacta ou não impacta o nosso negócio? É só olhar como que se deu aí as tarifas colocadas pelo mercado americano, o impacto que teve em alguns segmentos do nosso país. E esse impacto é o que eu comentei no começo, usando esse exemplo. A velocidade de um efeito, aliás, da causa, foi muito alta, e o efeito, a gente não tem condição muitas vezes de pilotar, a gente não tem a mesma velocidade, do nada veio uma tarifa diferente e todo esse ambiente envolvido naquele determinado segmento, ele é impactado. E aí eu tenho velocidade para poder pilotar um plano B? Nem sempre, por isso tem que estar sempre atualizado. Crescente volatilidade dos mercados, e aí eu cheguei nesse ponto além da sofisticação do consumidor, da alta inadimplência. Olha só, Bruno, esse é um dado tão impactante para nós, que a inadimplência no Brasil atingiu um cenário de mais de 70 milhões de brasileiros com algum tipo de dívida, representando aí 43%, um pouco mais do que isso, da população adulta do nosso país. Então, será que nos nossos negócios, eu vou colocar uma pergunta aí para quem está aqui no ar comigo, sabe disso, nós não combinamos, eu vou colocar a pergunta no ar aqui, nós não combinamos, é um bate-papo no ar com você, para a gente ver até o desafio que a gente tem, Bruno, em compreender isso. Cara, 43% da população adulta em 2025, e muito provavelmente esses números já foram atualizados, tá certo? Ela tem um impacto ali de endividamento. Então, imagina, em setembro isso foi para 78,8 milhões, por aí vai. Imagina se o empresário precisa ou não estar preparado em relação a isso. E como, hein, Daniel? Para você ver, 43% de 10 pessoas, 4 estão com problemas financeiros. Exatamente. Eu recebi também hoje... A população adulta. Eu estou falando ali daquilo que fomenta negócio nos países. Isso. Mas eu recebi uma reportagem hoje de manhã também falando da inadimplência em condomínios. São 12% no primeiro trimestre do ano. Isso é um índice desde 2022 bem superior à média normal. Então, é condomínio. Então, para você ver, vai impactando toda a cadeia, né? Eu estou devendo para banco, agora eu estou devendo para condomínio, e assim vai. Com certeza, o comércio já está sentindo isso. Já. E a gente tem visto isso, por exemplo, nas empresas que nós atendemos fazendo crédito e cobrança, por exemplo. A gente tem visto a inadimplência cada vez mais ser um protagonista, né? E aí aquele departamento de cobrança que nós falávamos, a gente vem cada vez mais tendo esse termo crédito e cobrança, porque na hora de você, inclusive, gerar um crédito, exige uma série de cuidados. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, com o suporte aqui do Bruno como conselheiro hoje? A gente precisa estar preparado. Eu tenho falado muito nas empresas que nós caminhamos juntos e com os nossos pares. Naquilo que você tem condição de controlar, não negocie. Controle bem os indicadores da sua empresa, da qual você tem essa possibilidade, porque tem muitos fatores, né, Bruno, que nós não temos condição de controlar, nós não temos condições de controlar. Então, assim, embora pareça óbvio, eu gostaria que você refletisse aí no seu negócio, você na sua vida, você, pai de família, mãe de família, como que você está administrando bem aquilo que lhe é confiado? Porque o nosso recurso está cada vez mais escasso, muitas vezes, e a gente acaba não tendo essa sensibilidade de estar no limite da nossa capacidade de excelência, de controle sobre o que nos foi confiado. Então, assim, nós não controlamos a alta inadimplência. Eu não tenho como controlar o fator econômico, eu não tenho como controlar se a Selic vai subir ou não. O que eu preciso é me antecipar aquilo que vem sendo tendenciado. Quer um exemplo, Bruno? Quando o Copom solta ali a taxa básica de juros no nosso país, nas reuniões do Copom, ele já solta uma ata. Essa ata já mostra uma tendência, não 100% aqui confiável, claro que é uma tendência, né? Mas ela está ali quase que predizendo como vai ser a próxima ata, por exemplo. Então, isso vai tendenciando o nosso mercado. Poxa, cara, nós como empresários precisamos ler isso, precisamos ter acesso. Poxa, como que foi
ali, como foram colocados as nuances ali de influência para uma manutenção de taxa básica de juros e quais são os pontos que foram considerados para a próxima, entendeu? Então acho que assim, a gente precisa ser um pouco mais zeloso, mais cuidadoso em entrar em frentes que muitas vezes nós não gostamos, mas faz parte do nosso dia a dia, né? E a importância de ter todos esses números e essas informações à mostra, né? A gente fala muito da gestão à vista. Como que está o índice de inadimplência do seu negócio, por exemplo? Até mesmo o seu índice de inadimplência pessoa física, né? Se você não tem a ideia, você vai tocando como uma coisa normal, né? E aí as empresas, quando levantam essas informações, vê que o negócio está muito superior ao que ela teria que ter, né? Então, essas informações precisam ser bem analisadas, bem estruturadas dentro das empresas, né? E para que o empresário tome as decisões. Ah, mas eu não sei analisar isso. Eu não tenho esse conhecimento aí, por exemplo, que o Daniel tem de economia. Como eu faço? Contrate alguém que conheça. Por isso que temos vários profissionais com competência para isso, porque daí você tira um problema da sua frente que você talvez muitas vezes não entenda e foque no que você entende. Ah, eu sou um bom vendedor, né? Só que eu não entendo nada de finanças. Deixe para alguém que entende de finanças tocar o financeiro e você vai para a venda. Potencialize o que você é bom e coloque alguém de competência para fazer o que você não é tão bom assim. O que não é tão fácil, né? Não é Porque fácil. a gente estava falando sobre isso recentemente, sobre o delegar, né? Poxa, preciso delegar e eu preciso confiar. Uma coisa operacionalmente falando, eu confiar isso a alguém. Outra coisa é eu manter ali o nível de controle, e o controle não é hierárquico, não é um controle apenas por mostrar poder, não é um controle ególatra, é um controle para que você saiba o que está acontecendo no seu negócio. Vou pegar um dado aqui, por exemplo, a reincidência da inadimplência. Né? Aquelas pessoas que vão tentando sair, voltam, sair, voltam. Na reincidência, esse número ele cresce, Bruno, mais de 10%. Então ele vai passar de 80% de um ciclo de reincidência de pessoas endividadas. Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque nas relações de consumo, eu dei um dado aqui, que existe uma maior sofisticação, um incremento nas relações de consumo. Então, uma vez que eu estou me amadurecendo, vou falar assim, tá? Que eu estou tendo uma certa maturidade das relações de consumo, eu preciso entender como empresário que eu preciso aumentar a minha lupa sobre o meu público-alvo para entender se eu tenho risco ou não de inadimplência. E, obviamente, também gerar um fator favorável para as pessoas que estão ali com uma dificuldade financeira continuarem consumindo comigo. Né? Aquela coisa que a gente fala, poxa, então vende à vista, faz algum tipo ali de meio para que você continue, quem sabe, abastecendo o seu público, sendo ali bênção através, né, da sua empresa em poder ajudar o seu cliente, passar as situações difíceis com ele, mas obviamente que você não pode permitir que a inadimplência ela avance na sua operação, porque senão você não consegue mais estar com a sua empresa aberta e levando o seu portfólio de soluções, o seu produto ali para o seu cliente. Embora pareça óbvio, de novo, se a gente não compreende esse ciclo, isso impacta as operações. E eu estou pegando aqui um dado simples para você entender que o negócio é o seguinte, de segunda-feira vai trazer esse tipo de informação para você que faça diferença. Nós já comentamos aqui, Bruno, um simples que o empresário muitas vezes não consegue fazer um simples DRE por indefinições conceituais de como se deve fazer um DRE. Precisa ser feito. Você até fez um recorte disso aqui no programa, precisa ser feito. Então, assim, você que tem um negócio, de novo, você que é um gestor do seu negócio, você que é um consumidor e tem visto as suas dificuldades ali para poder manter as suas contas em dia, vem para o negócio seguinte, vamos conversar, vamos pensar juntos. Eu acho que chega um momento, Bruno, eu queria a tua opinião sobre isso, você que trabalha com famílias e casais e por aí vai. Chega um momento na nossa vida, e agora eu vou falar com um consumidor que tem passado essa dificuldade, sair da esfera do empresário para talvez aquelas pessoas que estão nessa estatística. Cara, a gente vai perder nossa capacidade momentânea ali de raciocínio, porque, poxa, não é fácil. Né? Não é fácil. Muitas vezes a gente fala, você empresário precisa se proteger do seu cliente que não está pagando. Cara, muitas vezes não é porque ele não quer. A gente não está falando de pessoas que são desonestas muitas vezes, embora em todo lugar, infelizmente, as tenha. Cara, são pessoas, família brasileira, na sua grande maioria, são pessoas de bem, são pessoas honestas, são pessoas que estão lutando ali no dia a dia para levar o sustento para dentro de casa. E nesse momento, por uma questão macroeconômica, não estão conseguindo. E assim, nesse momento a gente precisa talvez esticar a mão e falar, vamos pensar juntos. Ontem mesmo estava conversando, uma questão familiar, estava com a minha irmã, um grande abraço, Valéria, muito bom estar com você ontem, com meu pai e tudo mais. Fazia um tempo que a gente não tinha esse tempinho juntos, a gente estava falando de uma situação pontual lá,
de família mesmo, que a gente falou, poxa, mas peraí, ó, tem um desenho aqui que a gente pode pensar para auxiliar, mas aquela pessoa que está passando por aquele ponto, ela perde a capacidade de raciocinar, porque, poxa, é muito peso sobre ela. Eu queria ter opinião um pouco também sobre isso, para a gente também não falar só sobre negócio, porque parte da população que está nessa estatística, cara, são irmãos nossos. Eu ia comentar bem isso, Daniel, eu ia falar, porque esse final de semana eu participei de um encontro de casais, né, trabalhando nesse encontro de casais, da comunidade Sara Tobias, por sinal mandar um abraço para toda a comunidade Sara Tobias. Ontem a gente finalizou um projeto, né, de casais, que seriam 4 encontros, um para um homem, outro para mulher e mais 2 de casais, né? Então, aonde a gente fala um pouco disso, Daniel, do olhar para a família com as dificuldades que a família tem, né? O maior índice de separação é devido a problemas financeiros. Meu Deus. Então, se você não tem o controle dentro da sua casa, né, e bem alinhado e bem comunicado entre o marido e a mulher, isso vai gerar um problema lá na frente muito grande, que daí acarreta essas separações, essas brigas, esses conflitos, né? Que, por sinal, um simples sentar e comunicar e traçar uma meta junto com seu esposo, sua esposa, facilita muito isso. Não é uma coisa que vai eliminar o problema, mas vai facilitar você passar por isso tudo, né? Então, na evolução do mercado que você falou, das tecnologias e tal, é uma coisa que a família precisa ver também. Tem que ter um aplicativo, uma planilha, nem que for, para você controlar seus gastos, né? As suas receitas, os seus gastos, o planejamento para o futuro, né? Para que não tenha isso, essa dificuldade na família por causa de dinheiro, né? Por causa de uma falta de comunicação, ou por causa de uma falta de conhecimento. A mesma coisa que a gente falou dos empresários. Se você não entende de finanças, contrata alguém. Se você não entende dentro da sua família de finanças, peça para sua esposa, que talvez tenha mais facilidade de gerir tudo isso dentro da sua casa. Lá em casa sou eu que tenho esse controle, porque minha esposa não entende e não gosta. Então a gente alinhou assim, porque por mim, se ela controlasse, eu ficaria até mais tranquilo. Mas ela não gosta, então a gente entrou no acordo. Eu controlo, só que eu passo tudo para ela, né? Gestão à vista das nossas finanças pessoais. Então esse cuidado a gente tem que ter também, não só dentro da empresa, mas dentro da família, né? Como você gerir isso financeiramente, né? Para que não entre nessa dificuldade financeira, e se entrar, busque ajuda, não só dentro de casa, mas também na comunidade, por exemplo, a gente tem alguém para nos orientar nesse sentido. Estou com dificuldade, busca alguém lá, ele vai te orientar de alguma forma, eu não sei fazer, então alguém tem que saber, né? Então busque as pessoas ao seu redor também para facilitar essas dificuldades aí. Muito legal, hein? Muito legal, porque assim, a gente fala de gestão à vista, o GV, nossa, né? Vai ser um GVC, gestão à vista de casais. Aliás, vamos fazer um compromisso aqui, Bruno. Você sempre fala isso, queria ter um programa familiar. Já fica o convite no ar aqui para você lembrar. Quem sabe o Jefferson venha para cá para nos ajudar nisso, num programa de segunda-feira. Grande abraço, Jefferson, proprietário da Maxi Academia. Tivemos o privilégio de gravarmos um podcast juntos falando, né, sobre empresas de gestão familiar, e foi muito legal. Então fica o convite, ele que também trabalha, né, com casais, junto com o Bruno, entre outros personagens que nós podemos ter aqui. A gente podia fazer um compromisso, cara, de trazer um pouco mais dessa instrução. Então você que está conosco, não apenas empresário, você que está ali passando alguma dificuldade nesse sentido, ou ainda que não tem essa dificuldade, graças a Deus, está conseguindo conduzir bem, mas que a instrução é sempre bem-vinda. Fica aqui o convite, acompanhe o programa Negócio é o Seguinte, às segundas-feiras, que a gente vai fazer aqui o Parativo para a gente trazer aqui, quem sabe, Bruno, finanças pessoais e um alinhamento sobre casais, porque é verdade, cara, é importante. E hoje, quando a gente pensa que eu fiz questão de trazer esse tema, também não só à luz do empresário, porque o Negócio é o Seguinte, é um programa para todos. Né? Todos são envolvidos. Faz a sua persona, o programa tem que ter esse público. Não, é para todos. Claro que a gente vai ter alguns temas aqui que vão ser direcionados, mas a gente gostaria muito que você caminhasse conosco. Porque, assim, de repente, a gente consegue trazer aqui alguma orientação que para você não é tão óbvia. Né? Você, ouvinte que está aqui conosco, talvez não seja tão óbvio e pode, assim, levar um pouco em consideração o que eu vou dizer agora. Faz muita diferença ter uma organização minimamente viável.
pode confiar no que eu estou te dizendo, porque assim, pelo menos para nós, né, Bruno, aos poucos isso vem funcionando, porque essa estatística, se graças a Deus você que nos ouve nesse momento não foi atingido, tome cuidado para que ela não venha chegar até você, porque vem se ampliando e que o Senhor te guarde e te proteja. Se você está nessa estatística, poxa, quem sabe pode aí a gente colocar também a sua vida em oração, para que a gente possa sair disso e a gente possa ter um pouco mais de zelo, de tranquilidade, sabe? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir. O Bruno trouxe muito bem aqui. Muitas vezes isso afeta o casal, afeta as famílias, os nossos filhos sofrem, nós no ambiente familiar sofremos e a nossa ideia aqui é, quem sabe, levar para você um pouco mais de instrução para que isso venha a ser minimizado. E aí, Bruno, eu chego num ponto aqui quando a gente fala de mercado. O cenário hoje, ele traz uma rapidez, uma quantidade de informações tão extensa, e aí voltando agora para o empresário, se a gente tem uma maior quantidade disponível de informação e uma maior velocidade de informação, por que então não utilizarmos? Por que então não levarmos isso para os nossos negócios através de um processo de atualização constante, um dinamismo processual? Por exemplo, a área de crédito e cobrança, nós estamos falando, ela passa a ter um protagonismo muito grande. Eu estava até conversando recentemente com profissionais da área de contabilidade, tivemos um evento juntos, você estava lá comigo no Sincoval, e nós falamos para muitos contadores, e a gente falou, olha, nunca talvez, pelo menos que eu me lembre, assim, nós tivemos um protagonismo tão grande da área contábil. A área contábil ela passou a ser um protagonista, então que você se atualize. Se nós temos mais, né, mais informações, vamos dizer assim, uma maior rapidez, por que não então utilizarmos dessas informações, uma visão ampla e global dentro da empresa para ter um dinamismo processual e o crédito e cobrança ter um protagonismo necessário. A área de departamento financeiro, através das informações de gestão à vista do financeiro, que é o que pulsa e mostra a viabilidade de uma eventual empresa, estar no limite da sua capacidade. De repente você tem muita... Isso acontece muito, Bruno. Vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre isso. As empresas, em especial de gestão familiar, e aqui quando eu chego no micro, pequeno e médio negócio, a gente vai estar falando de praticamente 90% das empresas do nosso país, normalmente quem cuida do financeiro é aquela pessoa que é ali da família. Não estou nem falando que está errado, tá? Você confia a um filho, uma filha, uma esposa, pessoas da própria família, por uma questão de confiança. Mas o quão preparada, tecnicamente, ela está para executar brilhantemente aquele cargo? A gente tem visto muito isso, né? Ah, com certeza. O despreparo, talvez, né, por necessidade, não é uma justificativa de sucesso, Daniel. Eu acredito muito nisso. Ah, eu não sei fazer financeiro. Tem muita gente de qualidade que possa fazer. Ah, mas eu não consigo contratar, né? Mais um funcionário, os encargos e tal. Tudo bem, tem os profissionais de serviço, como os escritórios de contabilidade, as consultorias, assessorias. Ah, eu também não consigo. Tem o Sebrae, que auxilia gratuitamente. O Sincoval, que também tem um trabalho excelente no comércio. Então, e tem os conteúdos da internet, né? Que não tem como uma justificativa de você não saber, você não fazer. Então, essa que eu oriento a todos, e principalmente os meus clientes. Não consegue contratar? Vamos buscar alternativas, mas não deixe de fazer. Principalmente análise de DRE, né, que é demonstrativo de resultado de exercício, né, análise de precificação. Muitas vezes você está vendendo com preço errado e está deixando, está perdendo dinheiro, teoricamente perdendo dinheiro. Então essa análise para o empresário é importante, e para as famílias também, porque tem muitos gastos e despesas que você poderia eliminar, que por desconhecimento você deixa no seu dia a dia e vai gastando, né? Então, a informação é essencial. Essencial e materializável. Minha sugestão para você que nos ouve, informações que sejam materializáveis no seu dia a dia. Eu tenho visto bastante, você falou aqui da internet, e eu achei muito propício a fala, porque a gente comentou no começo, né? Olha, eu tenho muitos conteúdos de internet que, infelizmente, a gente é obrigado a ignorar, e temos que ignorar, mas tem muitos conteúdos que são fidedignos ao conceito e à veracidade das informações. Mas, independente disso, eu vejo muitas vezes a gente buscando grandes coisas. Meu, a gente vai fazer lá, a gente já brincou aqui, né, da administração 4.0, 5.0, se a gente não faz 0.5 direito, a gente sempre fala isso. Então, assim,
Busque algo que seja materializável para você. E se você tem dificuldade de conseguir implementar, ou de compreender, ou de validar no seu negócio ou na sua casa, busque ajuda, como o Bruno bem falou. Hoje, por exemplo, um simples DRE que você comentou bem, precisa acontecer e ponto final. A precificação, a gente tem visto muitas distorções de precificações, onde parte do dinheiro que em tese aparenta lucratividade vai embora pelo ralo. É muito comum a gente ouvir, você empresário talvez já falou isso, poxa, eu tô vendendo tanto, os meus custos e despesas são tanto, cadê esse dinheiro? Ele está indo pelo ralo por uma ausência de gestão prática, e muitas vezes na precificação, muitas vezes em perdas que não são controladas, muitas vezes nessa questão da precificação, a ausência de compreensão de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Eu não vou ser técnico hoje aqui, mas fica o meu compromisso de trazer esse tema para cá, não está sendo aferido da maneira adequada. E muitas vezes eu não tenho ferramentas sistêmicas para poder fazer valer aquilo que conceitualmente falando eu estou aprendendo através de bons cursos, ou de consultorias, ou de tudo aquilo que você falou, Bruno. Então fica a sugestão, não negocie um bom controle sobre o seu financeiro, você que tem um negócio, você que tem a sua casa, mesma coisa. Quando a gente fala sobre planejamento, para quem me conhece aqui sabe que eu já, nas minhas aulas, por exemplo, sou docente de pós-graduação, já tive o privilégio de falar sobre planejamento estratégico. Eu brinco o seguinte, tá? Aqui é só agora uma opinião, não vou ser técnico não. O planejamento é a nossa capacidade de antecipação daquilo que deve ocorrer. Se eu não tenho uma cultura ou um costume de trabalhar com planejamento, eu tenho um problema. E aí eu estou falando familiar, tá? Não vou nem entrar nas empresas porque acho que nem precisa. A maioria não fazem planejamento, até nós aqui como empresários a gente tem faltado nisso, mas eu estou falando para você empresário. Aliás, desculpa, para você pai de família, mãe de família, você que tem aí precisa melhorar a governança na sua casa, faz planejamento. O Bruno trouxe bem, senta com a sua esposa, você esposa, senta com o seu marido. Muitas vezes dá conflito, não quer, isso aí é balela. Vai com jeitinho, né? Você precisa convencer, né, Bruno, seu cônjuge. Vai devagar, não se estresse, mas vai devagar, vai implementando isso, a sua capacidade de antecipar aquilo que deve ocorrer na sua casa, fazer ali lembra que a gente fala muito do orçamento, né? Vou fazer um orçamento, eu me lembro da minha mãe, cara, fazia, saudade dela, né? Já minha falecida mãe fazia ali, tudo escritinho ali numa agendinha dela, porque funcionava, cara. Faça do seu jeito, mas faça. E ainda assim, busca conhecimento, começa do seu jeito e vem para cá, acompanha o negócio, é o seguinte, acompanha outros bons meios de comunicação que possa levar para você um pouco aí da informação. Bruno, por incrível que pareça, eu achei que esse programa ia ser um pouco mais demorado primeiro, porque a gente ia falar de mercado, ia estar nós dois aqui na bancada, o programa já está acabando. O programa já está acabando. Eu quero deixar uma última fala aqui, passar para você para as considerações finais, porque antes de você me falar, o programa já está acabando. Hoje, a gente tem uma prerrogativa que eu quero salientar a você. Você que não vem aqui na Bolinha Preta, estiver acompanhando depois aí pela internet e me vendo. Vem aqui na Bolinha. Hoje, você é empresário e você aí que está tendo que administrar a sua casa, como o Bruno bem trouxe. Nós temos uma nova demanda que a gente vem conversando. Eu preciso, através dessas grandes atualizações, através desse movimento de mercado que nós não controlamos, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais com menos. Eu muitas vezes preciso fazer mais com menos e melhor, com mais eficiência do que muitas vezes eu fazia ou entregava. Eu preciso fazer mais com menos, melhor e mais rápido e ainda ter qualidade. Então, olha o desafio que nós temos. Mais com menos melhor, mais com menos melhor e mais rápido e com qualidade percebida e de entrega. Então, pensa como está a sua vida como empresário, como está a nossa vida para cuidar das nossas famílias. Então, fica o convite. Vem para o negócio seguinte. Vem para cá que a gente vai ter aqui um compromisso assumido com você de tentar, claro, dentro da nossa capacidade, da nossa limitação aqui, que nós temos nesse breve espaço, de levar para você algo que faça diferença na sua vida. Acompanhe o negócio seguinte, então, a partir de agora, segundas, quartas e sextas. Brunão, suas considerações finais. Eu queria falar que não pense só na empresa, que o Daniel falou agora, tudo tem que fazer mais rápido e melhor e com mais qualidade. Pense também na sua família. Você precisa fazer tudo isso também dentro da sua casa. Como que está o relacionamento com a sua esposa, a comunicação, principalmente comunicação. Vocês conversam sobre finanças, sobre emprego, sobre trabalho, sobre desenvolvimento. Vocês conversam sobre as suas crianças, como elas estão crescendo, se desenvolvendo. Vocês conversam sobre a fé, como Deus olha tudo isso, como você deve realizar isso para Deus. Pense nisso. A gente está aqui, o nosso mercado é as empresas, mas a gente vive dentro da família. Então, pense de dentro da sua casa para fora. Melhore a sua família, que tudo ao redor melhorará.
Muito bom, Bruno. Obrigado, cara. Muito boa fala, muito boa fala. Eu queria deixar um versículo aqui para a gente finalizar nisso que você falou, para que a gente possa também ter uma semana, um encorajamento aqui para a semana. Eu queria deixar uma palavra para os homens. E aqui a gente sempre fala para homens e para mulheres, não tem nada dessa, né, desse blá 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 que falam hoje, mas eu queria deixar uma mensagem para você, homens que está aqui nos ouvindo, depois para as mulheres. Lembrem-se, isso está em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas mulheres e por suas casas. Lutem pelas suas famílias. Eu sei a dificuldade que nós estamos tendo nesse momento, Bruno. Eu acho que a sua fala foi tão legal, cara. Que o Senhor possa abençoar você que está aqui nos ouvindo. Lutem por seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelas suas casas. E mulher, que você continue sendo essa bênção que tem sido para nós homens, edificando o lar. O Senhor capacitou você para isso e nos presenteou para isso. Que você continue edificando os lares de vocês, os filhos de vocês, educando e ensinando eles nos caminhos que eles devem andar, para ainda quando forem velhos, que eles não se desviem dele. Eu quero deixar essa mensagem final, que você, a partir de agora, passe a acompanhar. O negócio é o seguinte: às segundas-feiras, deixa aí gravado na sua agenda, para a gente ter essa companhia. Obrigado para todos vocês de Londrina, de toda a região do sul de São Paulo. Um privilégio estar com vocês. Até quarta-feira com um programa muito bacana, hein? Fique conosco quarta-feira às 12 horas. O negócio é o seguinte: volta com você. Até lá.